Olá, seja bem-vindo para a terceira e última aula sobre as imagens da Igreja da coleção Cadernos do Concílio. Durante essas 3 aulas, nós refletimos sobre algumas imagens da Igreja que a Constituição Apostólica Lumen Gentium nos apresenta, Também o subsídio aqui oferecido pela CNBB. Nessa aula, não necessariamente será uma imagem, mas nós vamos refletir sobre os atributos que constituem a própria identidade da Igreja Católica. No Catecismo e na Lumen Gentium, nós encontramos que a Igreja é una, santa, católica e apostólica. Então, a Igreja, como corpo místico de Cristo, apresenta essas características em sua identidade que não foram anexadas à Igreja de forma aleatória, mas que possuem, pelo contrário, um profundo significado e respeito à tradição milenar da Igreja. Mas antes de apresentar para vocês uma breve explicação sobre essas características da Igreja, pergunto para vocês de casa: o que você entende por Igreja Católica? O que é a Igreja Católica? Você estaria se equivocando se respondesse que a Igreja Católica é a Igreja somente do rito latino. É sim, ela faz parte, é a maior parte da Igreja Católica, mas não é somente ela. Vamos dizer assim, a Igreja Católica é ainda muito maior. Então, a Igreja Católica é uma comunhão de igrejas sui iuris. Sui iuris é um termo latino que nem o Código Latino, nem o Código de Direito Canônico Oriental traduziram totalmente o que significa sui iuris. Sui iuris, então, para os códigos latino e oriental, significa de direito próprio. Então, portanto, a Igreja Católica é uma comunhão de igrejas de direito próprio do Oriente e do Ocidente. Ou seja, as igrejas do Oriente, elas vivem a sua fé católica, da sua forma. O Ocidente, que é a Igreja do rito latino ou romano, vive a sua fé católica da sua forma, com as suas particularidades. Então, no Oriente, por exemplo, existem 23 igrejas sui iuris ou orientais. E no Ocidente, uma única igreja sui iuris, que é a Igreja do rito latino, que a maioria dos católicos, mais de 80% dos católicos do mundo, portanto quase a totalidade dos católicos pertence. É a igreja que a maioria de vocês aí de casa que nos assistem pertencem também, a Igreja Católica do rito latino. Outros menos de 20% dos católicos espalhados pelo mundo são de ascendência oriental, ucranianos, gregos, sírios, libaneses e etc. Portanto, a Igreja Católica é um corpo, é esse corpo místico de Cristo, formado por 24 partes, 23 orientais e uma parte ocidental. Só que a parte ocidental contempla mais de 80% dessa totalidade do corpo que é a Igreja. Então, o que significa dizer que a Igreja Católica é una, santa, católica e apostólica? Igreja una. Primeiramente, ela é una por causa da sua fonte. Há um só Deus. É una por causa do seu fundador. É a única igreja fundada por Jesus Cristo. Não foi um bispo, um padre, ou um homem que fundou a igreja, mas foi o próprio Jesus Cristo. Então ela é una
porque é a única igreja fundada por Jesus Cristo que confiou o seu governo, confiou o seu pastoreio central ao apóstolo São Pedro, né? E lá na passagem de João 21, versículo 17, tem uma passagem muito bonita. Quando Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? 3 vezes ele vai fazer essa pergunta. E Pedro vai dizer assim: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, né? E Jesus ele termina dizendo assim: apacenta as minhas ovelhas, né? Então ele institui, ele funda essa igreja e confia ao governo do apóstolo São Pedro. Em Mateus 18, 19, tem outra passagem que nos fundamenta essa instituição da Igreja por Jesus Cristo, essa fundação, né? É na passagem da transmissão das chaves, do poder das chaves. Lá, o evangelista Mateus escreveu o seguinte, né? Jesus disse assim: eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei, aqui que está o ponto, eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu, né? Então, caro povo de Deus, nunca percam essa mística de aceitar o que a igreja nos propõe como se fosse o próprio Cristo nos transmitindo. Porque o Papa, os sucessores de Pedro, eles são vigários de Cristo. Eles fazem aqui na terra as vezes do próprio Cristo, né? Então ela é una por causa também da sua alma. O Espírito Santo, há um só Espírito, né? Então essa afirmação que a Igreja de Cristo ela é una, vocês já viram que ela é bíblica. Ela é professada no Credo Niceno-Constantinopolitano, está no Catecismo da Igreja, está na Constituição Apostólica Lumen Gentium, né? Então, é bíblica, né? Ela é una. E é una também porque Cristo, o bom pastor, desejou que houvesse um só rebanho e um só pastor. João 10, 16, né? Agora, não confundam esta unidade com uniformidade, né? A Igreja de Cristo, ela é una na diversidade dos dons e carismas. Quais são os vínculos de comunhão visíveis que caracterizam a Igreja Católica? Ou o que é preciso para a plena comunhão católica, do ponto de vista canônico? São 3 os vínculos, então, né? Os vínculos de comunhão. Primeiro, é preciso ter, para você ser católico, é preciso ter unidade na fé transmitida pelos apóstolos, unidade nos sacramentos e unidade no poder de regime. Ou seja, ter essa comunhão com o Romano Pontífice, que é o Papa. O restante, tudo pode ser diferente. As igrejas orientais, vivendo a sua catolicidade à sua maneira, a igreja ocidental, né, vivendo também à sua maneira, tá? Por que nós dizemos que a igreja é santa? Veja só, una, santa, católica e apostólica. Por que é santa? Está mais do que explicado, né? Ela é santa porque o seu fundador é santo, Jesus Cristo. Não precisa falar mais nada, né? Porque ela é santa por causa do seu fundador. Por isso que ela é uma igreja sem mancha, sem mácula, sem pecado, porque Cristo foi imaculado, né? Ela é católica. O que significa dizer que a igreja é católica, né? Você vai no catecismo, por exemplo, no número 835,
e nos números seguintes, e na Lumen Gentium no número 21, você vai encontrar ali uma boa explicação, né? Mas nós aqui em poucas palavras, dizemos que Igreja Católica, a palavra católica significa universal. Essa mensagem de Jesus, né? Ide a todos os povos, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi, foi um anúncio para o mundo todo, né? Então, por isso é católica. Essa mensagem, essa igreja, ela encontra-se presente no mundo todo. Essa igreja que nós fazemos parte, ela também é apostólica. O que significa apostólica? Significa que essa fé que nós professamos foi entregue por Jesus ao apóstolo Pedro, a Pedro e aos seus sucessores, né? Então significa que é uma fé recebida dos apóstolos. Não houve nunca interrupção, né? Então é uma fé recebida dos apóstolos e que nós a vivemos, né? Nós professamos essa fé. E também porque há essa sucessão apostólica nos ministros ordenados. Desde lá, desde a época de Cristo, nos apóstolos até hoje, nunca houve interrupção, né? Então, por isso que a nossa igreja, ela é, então, também chamada de igreja apostólica. Portanto, caro povo de Deus, a nossa igreja, ela é una porque temos um só Deus, Cristo é o seu fundador, é a única igreja fundada por Cristo. É santa porque o seu fundador é santo, Cristo é santo, né? É católica porque ela está presente no mundo todo. E é apostólica porque há essa sucessão apostólica nos seus ministros ordenados, né? Então nós estamos desde o início ligados pela sucessão apostólica com o Papa e os bispos que estão em comunhão com ele, né? Então, em síntese, para a Igreja Católica, caro povo de Deus, não falta nenhum elemento de salvação. Por isso, né, só não se salva, só não vai se salvar na Igreja Católica aquela pessoa que realmente não quer, porque nós temos tudo, né? A plenitude da salvação está na Igreja Católica, né? Então, assim nós chegamos ao final de mais uma reflexão e agradeço a todos pela atenção, pela paciência e ao Regional Sul 2 da CNBB agradeço de modo especial pela oportunidade de estar fazendo parte desta preparação do povo de Deus para o ano jubilar de 2025.